Muito boa tarde, Lúcio Flávio, Vinícius Krieger, da Univale FM Rádio Web Catarina. Lúcio, gostaria que você falasse um pouco sobre este tempo de trabalho que o Marcílio Dias teve desde o término da primeira fase e agora visando a disputa do mata-mata. E o que o torcedor do Marcílio Dias pode esperar de diferente no time do Marcílio Dias em relação àquela equipe que principalmente finalizou a fase de grupos da Série D e até com resultados um pouco mais abaixo do que o torcedor imaginava. Bom, uma boa tarde. Na verdade, acho que foi um tempo proveitoso. Num primeiro momento, para dar um repouso, né, e equilibrar, digamos assim, um pouco também a carga, né, entre os jogadores, recuperando alguns que estavam aí entregues a departamento médico, outros você priorizando um pouco também a questão do treinamento. Eu acho que para esse primeiro jogo, né, do mata-mata é entendermos principalmente agora a característica diferente da competição. Agora não tem mais chance para erros, né? E eu acho que o que ficou dessa primeira etapa do campeonato, que foi, eu acho, justamente uma fase também de aprendizado para muitos de nós aqui, especialmente aos jogadores, de que para nós atingimos um objetivo que é, nesse primeiro momento, né, de passarmos aí pelo Cascavel. Nós vamos ter que ter mais, nas duas partidas, o equilíbrio do ponto de vista daquilo que a competição vai exigir. E eu acho que, em relação à equipe, eu acredito assim muito naquilo que nós temos aqui, no potencial dos jogadores. Eu acho que a postura, pelo menos nesses dias de treino, ela tem sido a melhor possível na condição de entrega, de dedicação. Eu acho que isso que o torcedor ele vai ver nesses dois jogos, né? Uma equipe que vai fazer o possível aí para entregar o seu máximo e conseguir desempenhar o melhor futebol possível para nós passarmos essa fase. Boa tarde, Lúcio, Arthur Henrique, Jovem Pan News. Tem sido muito comentado pelos colegas de imprensa, inclusive pelo radialista Rubens Menon, paranista, seu fã, que o Marcílio Dias treina pouco, somente um período. Queria que tu comentasse um pouco sobre essa justificativa e se isso deve mudar para o mata-mata, visando já uma previsão técnica maior, desgaste físico. Assim, a questão é muitas vezes entender o que é treinar pouco, né? Porque o treinamento hoje, ele exige, principalmente e não é uma coisa só do Marcílio não, tá? Isso aí é uma coisa de todos os clubes, em contexto, seja no Brasil ou em outros lugares no mundo. Eu trabalhei no México, por exemplo, e nós treinávamos uma vez apenas um período. Trabalhei na Arábia, nós só treinávamos à noite, né? Então isso daí isso eu estou falando da época que eu jogava, imagina. E o futebol hoje ele tem, né, algumas exigências de carga que você, num período só de treinamento, você já atinge, né? E por vezes o que acontece, né? Alguns trabalhos que são feitos, você consegue equilibrar ele em períodos do dia, né? Antigamente, por exemplo, quando eu jogava, às vezes você fazia um período na manhã só para fazer a atividade de academia, era liberado e voltava para treinar à tarde, né? E hoje não, hoje você faz no mesmo período isso daí, a academia e o treino. Então, até para que o jogador no dia seguinte ele se apresente numa condição ideal para ele poder treinar bem. Eu, enquanto jogador, teve vários momentos que eu treinava 2 períodos, no dia seguinte eu estava arrebentado para poder dar uma condição de treino que muitas vezes não era a ideal. E hoje, né, assim, dentro dos estudos que são feitos, você acaba dando períodos para que o jogador, na condição de ele estar bem, né, ele possa se apresentar no dia seguinte e fazer o treinamento. E você tem que ver também, muitas vezes, a questão do que cada clube ele pode entregar, né, aos profissionais em termos de condição, de estrutura, né? Você tem, às vezes, dificuldade de treinamento, né, de utilização do teu espaço, né, estrutura. Você não tem, às vezes,
a capacidade de treinamento em um dia, em 2 locais, você tem muito custo, né? E o futebol ele exige muito isso. Então, por isso, nas oportunidades que se tem, você acaba, né, em grande parte dos clubes, fazendo esse tipo de treinamento apenas num período só do dia. Boa tarde, Luiz Flávio, professor Ingo, Band FM Esporte Campeão. Eu vou fazer uma pergunta coligada. Primeiramente, queria que tu falasse desse jogo-treino que o Marcílio fez contra o Brusque, o que acrescentou em rendimento para o jogo contra o Cascavel, e o reforço que tu recebeu, o Garrincha. Como ele chega, como tu conhece o profissional, e se no caso você optasse, ele já tem condição de sair jogando. Na verdade, assim, esse jogo-treino contra o Brusque, eu procurei utilizar os jogadores que não vinham atuando, né? Os que não vêm jogando, basicamente 7 jogadores daqueles que tiveram maior minutagem, né, desses últimos jogos, né? Eles não foram utilizados, então foi mais para aquilo que a gente chama de G2, G3, né? Para que eles tivessem um pouco mais de ritmo. Em relação ao Garrincha, é um jogador que, para quem acompanha aí, né, a Série D, observou na equipe do Joinville, um jogador que se destacou até pela característica, né, um jogador com boa velocidade, bom drible, e certamente é uma característica que a gente observava aqui na nossa equipe, que a gente poderia ter, né, esse jogador mais de velocidade, em razão, né, da questão daquilo que aconteceu, né, dele na última partida, né, da fase, ele ter tomado o 3º cartão amarelo, ele não pode atuar esse primeiro jogo, né, lá em Cascavel. Então ele muito provavelmente vai ser utilizado no jogo da volta aqui, quando nós retornarmos aqui para nossa casa. Lúcio, eu até te perguntando relacionada à situação do Garrincha, foi a única contratação feita pelo Marcílio Dias para esse jogo de ida na cidade de Cascavel. O quanto que influencia não contar com mais reforços e novos jogadores justamente para este confronto de mata-mata, que certamente vai ser um confronto muito difícil, e lá na cidade de Cascavel não ter este único jogador contratado até aqui. Na verdade, eu já vim até falando para vocês, né, que eu, assim, dentro da minha visão, isso é uma coisa muito particular, eu confio muito no elenco que nós temos, né? E assim, é claro que às vezes você ter a possibilidade de ter o reforço, né, em relação à fase que nós estamos, poderia de fato vir a agregar em algumas circunstâncias, porém o mercado ele não é assim tão simples, né? Por mais que nós aqui estejamos atentos ao mercado, existe uma disputa grande porque não apenas o Marcílio quer, digamos assim, contratar, muitas outras equipes também acabam, né, buscando esse tipo de situação, e às vezes na posição que nós queremos a gente não encontra, né, essa facilidade, né? Por vezes você vai atrás do atleta, o atleta não se encaixa num perfil financeiro aqui que nós podemos hoje tá pagando aqui para os profissionais que vêm trabalhar aqui. Agora, eu acho que a gente tem que acreditar e potencializar aqueles que aqui estão. Se eu não posso, por exemplo, contar com o Garrincha, eu não vou nem me preocupar com ele nesse sentido, né? A gente sabe que eu preciso me preocupar com aqueles que estão em condições, e é isso que eu procuro fazer, é valorizar aqueles que estão com a capacidade e que nesse primeiro confronto vão poder entregar e nos ajudar a sair de lá com um resultado favorável. Lúcio, assim como o Marcílio, o Cascavel também tem uma defesa muito sólida. Mas como que o ataque pode se encontrar e até possivelmente deslanchar numa fase tão decisiva mentalmente, fisicamente e principalmente tecnicamente nesses 2 jogos? Então, nós vamos enfrentar uma equipe que também, né, assim como nós, tomou poucos gols, né? Então, acredito assim que é uma disputa onde a gente vai ter que utilizar de situações que numa primeira fase nós deixamos a desejar em alguns dos jogos, né? Talvez aí com possibilidade em vários momentos em que nós tínhamos ali a possibilidade de finalizar melhor as jogadas e não fizemos.
E eu acredito que agora, né, até pela mudança, né, de características, as equipes acabam tendo um cuidado maior em relação a essa fase, mas ao mesmo tempo também, né, até pela característica, por vezes você consegue sair na frente e aí, em razão, né, do adversário também ter a necessidade de buscar um resultado, né, que ele entende que por jogar em casa ele precisa sair com uma vantagem, e aí são oportunidades que muitas vezes surgem, né, até para que a gente consiga aumentar, né, a nossa margem de gols, né? Então, como eu falei, é acreditar naquilo que em algumas das partidas nós fizemos dentro dessa primeira fase, em que a gente teve rendimento bom em termos ofensivos e crer que vai ser um dia onde a gente consiga, né, buscar fazer isso que a gente preparou aí nessas 2 semanas. Ô, Lúcio, a gente busca entender essa parte financeira do Marcílio Dias em contratação. Porém, a gente comenta muito em programas nossos que está rolando a Série B do Campeonato Catarinense. E a gente tem destacado vários jogadores da Série B do Campeonato Catarinense. Queria saber como é que a tua equipe está vendo essa situação, você, o Silvio, o Chiquinho, para olhar esses jogadores da Série B do Campeonato Catarinense e, de repente, trazer para o Marcílio Dias e dar uma oportunidade. Ou, de repente, a opinião de vocês é que a Série B não tem qualidade suficiente para jogar no Marcílio Dias. Não, eu penso diferente. Eu acho que independente da série que o jogador esteja, né, por vezes ela é momentânea ou por questão, às vezes, de falta de oportunidade que teve em outros momentos, mas existem sim jogadores com potencial. É aquilo que a gente fala, né? Por vezes, por mais que ele esteja num clube da Série B, nem sempre é fácil você tirar esse jogador dali, porque existem clubes que também buscam, né, voltar para uma primeira divisão aqui do estado e às vezes acabam dificultando, mas esses jogadores também eles estão sendo observados e certamente aí dentro de uma possibilidade são eventuais possíveis, né, nomes que a gente aí está detectando. Não é tão simples, né, no fato de ser uma competição que ainda está em andamento, praticamente iniciou aí o segundo turno agora, né, dessa competição, então muitas equipes acabam dificultando, mas nós estamos sim observando e certamente dentro de uma possibilidade pode sim serem jogadores que venham para também fazer parte aqui do nosso contexto. Lúcio, você já comentou na coletiva de hoje e ao longo de toda a primeira fase você também falou que, embora não viessem reforços de outros clubes para o Marcílio Dias, alguns reforços da equipe seriam justamente aqueles jogadores que estavam no departamento médico. E no jogo contra o São Joséense, na última rodada, se me permite, o Marcílio Dias teve uma extensa lista de jogadores fora. Eu vou desconsiderar os jogadores que estavam por LCA, mas atletas como o goleiro Cavicchioli, o zagueiro Luan, os laterais esquerdos Ângelo e Bruno Boca, o Guilherme Guering, Roldan, esses jogadores em questão. Destes que tiveram mais minutagem, Roldan, Luan, Bruno Boca, são 3 atletas que você espera contar na cidade de Cascavel? Então, existe aí algumas situações, né, diferentes, né, em termos daquilo que foram, né, as ausências deles, né, alguns aí por lesões, outros, por exemplo, o Bruno, né, que teve uma catapora. O Bruno, basicamente, aí já numa situação melhor, aí é a questão muito da parte física, né, da carga realmente, mas é um jogador que a gente espera que ele possa estar nas melhores condições possíveis. E o Roldan e o Luan são jogadores aí que ainda estão numa fase de observação, né? São jogadores que tiveram problemas um tanto quanto mais graves, né, do ponto de vista musculares. Então, a gente precisa ter um cuidado, né, em relação a isso, até porque a gente sabe que é um primeiro jogo, ele é importante, mas não é nesse jogo que se decide. Então, eu entendo assim que o jogo em casa é o que vai definir mesmo, então a gente tem que ter uma precaução, né, com determinados jogadores para nós não corrermos o risco e eventualmente vir a perder para o futuro, né? Então, tentarmos aí equalizar isso, né, equilibrar, né? Eu acho que a gente precisa, especialmente nesse primeiro jogo, ter dentro de uma capacidade física os melhores possíveis, né? Mesmo
que talvez não sejam jogadores que vinham atuando, mas que para esse jogo, pela carga, né, que deve ser a partida, exigência física, nós venhamos a contar com esses jogadores na melhor condição física possível. Sobre a posição de centroavante, você tem o desfalque do Manuel e você vai ter que utilizar o Gabriel Lira. O Gabriel Lira ele foi titular em algumas oportunidades dentro desta primeira fase, mas o que muda na forma de jogar do Marcílio Dias, até porque são dois jogadores, embora da mesma posição, mas com características um pouco diferentes. O Gabriel Lira e o Manuel, até pelo Manuel ser mais novo, ele dá mais mobilidade nesse ataque do Marcílio. Então, para o confronto contra o Cascavel, o que muda na forma de jogar do Marcílio Dias, utilizar ele como homem de referência, e como que vem sendo esse processo também de confiança passada para ele, tendo em vista que vai ser um jogador que vai ser titular num mata-mata, que é muito importante para o clube. Pois é, a questão do Manuel, né, todos nós já sabemos, né, vai ficar um pouco mais de tempo aí fora, né, e aí a gente tem que contar com aqueles que estão aqui, no caso, temos aí o Gabriel Lira, temos próprio Luiz Araújo, temos Paulinho, Caio, né, que são jogadores que podem fazer a função. Eu acho que dentro disso é contar, né, com cada um dentro das suas características, né. O Manuel é um jogador, muitas vezes até pela questão da sua capacidade de sustentação de bola, né, um jogador que ele protege muito bem, faz muito aquela questão do pivô, e o Lira já é um jogador mais de mobilidade mesmo, né, um jogador que ataca espaço. Eu acho que, em razão disso, eu acho que é aproveitar o máximo possível a característica desses jogadores para que num jogo como esse, né, onde a gente enfrenta o adversário fora da nossa casa, nós possamos aí fazer não só, né, esses jogadores, mas todos os demais ali no contexto de ataque, eles terem um melhor aproveitamento possível porque é o jogo que pode ser definido, às vezes, em uma bola, né? Então, a gente precisa ter esses jogadores bem concentrados e numa tarde inspirada para a gente conseguir um bom resultado. Lúcio, para finalizar, gostaria que você falasse do adversário do Marcílio Dias, o Cascavel, daquilo que foi trabalhado, quais aspectos o Marcílio Dias mais deve tomar cuidado na cidade de Cascavel, que são as forças da equipe adversária, e qual postura você pretende aderir no seu time, tendo em vista que é um confronto de 180 minutos, não é apenas um único jogo lá em Cascavel, o jogo da volta é aqui em Itajaí. Bom, é uma equipe que tem, né, dentro de uma característica deles, uma equipe que consegue fazer muito jogo, né, pelos lados do campo, é uma equipe que possui jogadores rápidos, né, pelo lado, utilizam muito, principalmente de jogadas ensaiadas nas bolas paradas, então é uma situação que a gente tem que ir atentos e já precavidos, e a gente adotar uma postura de uma equipe que, assim como em qualquer outro confronto, respeitou muito o adversário, então sem bola é marcar bem o adversário, e quando nós tivermos a bola é aquilo que eu sempre falo, né? Independente se a gente joga dentro da nossa casa ou fora, nós temos uma característica muito forte daquilo que é uma postura que não pode ser diferente, mesmo sendo um confronto de mata-mata, né? Porque você enfrentar o adversário na casa dele e você conseguir, por exemplo, impor um jogo forte, um ritmo, isso aí vai gerar um pouco de prejuízo para o adversário, e é isso que de fato nós queremos, para fazer o possível de tentar, né, uma vantagem mesmo jogando fora de casa nesse primeiro confronto.